Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horário que vocês vão estar ouvindo esse vídeo gravado. Então, hoje, mais um dia, mais uma aula do canal Escola da Qualidade de Vida da professora Silvia Paulo. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouquinho e brevemente sobre a produção estética reflexiva. E para falar sobre produção reflexiva, hoje nós vamos trazer um pouco de Nóvoa. Nóvoa que fala sobre a formação docente nessa perspectiva da reflexão, né? Da reflexão crítica. Então, o que Nóvoa fala sobre a formação dos professores numa perspectiva crítico-reflexiva? Ele diz que os professores são favorecedores de autonomia e que facilitam as dinâmicas de autoformação participada. O que quer dizer isso? Nóvoa quer dizer que os próprios professores podem favorecer uma dinâmica de autoformação dentro de uma produção reflexiva estética. De que maneira? O professor trabalhando, vamos dar um exemplo, né? Eu gosto de trabalhar com exemplos para ser mais fácil. Um exemplo, o professor lá no dia a dia, no chão da escola. Ele vai trabalhar diversas atividades, ele vai lançar mão de diversas estratégias, diversas ações para trabalhar com o seu aluno, né? E uma delas é a produção estética reflexiva. Só que o professor, muitas vezes, ele não se atém que ele faz esse tipo de coisa, né? Ele faz esse trabalho, mas ele não sabe que tem esse nome, na verdade, né? Que leva essa nomenclatura. Então, assim, ó, quando o professor faz qualquer atividade na sala de aula e os alunos têm que apresentar algum trabalho, têm que apresentar em grupo, como é feita essa atividade? Cada grupo de alunos vai pensar de que modo vai apresentar aquele conteúdo que o professor designou para cada grupo, né? Para o coletivo daquele grupo, né? Então, o que vai ser feito? Os alunos vão preparar alguma coisa de modo diferente. Geralmente, a gente quer levar alguma coisa diferente. Vamos levar música, vamos levar arte, vamos levar imagem, vamos fazer um teatro, né? Vamos dramatizar. Então, tudo isso se chama produção estética reflexiva. Porque, primeiro, tanto o aluno quanto o professor vai ter que pensar, decidir, perceber qual é o local, decidir como vai fazer, né? Então, acaba se tornando até, na verdade, uma instalação estética, né? Porque, muitas vezes, a maneira como é apresentado o trabalho daquele grupo, daqueles alunos, chega a ser uma forma tem tanta produção que chega a ser mais do que estética reflexiva, chega a ser uma instalação. E o que é uma instalação? Instalação é um trabalho que vem da arte, né? E que também é estética, né? A arte trabalha com essa questão da instalação. Como que eu quero demonstrar? Vamos dar um outro exemplo para a instalação, né? Vamos dar um exemplo para a instalação agora. Eu quero demonstrar alunos estudando numa sala de aula a partir da arte. Então, eu vou usar a instalação. O que eu posso fazer? Vou colocar umas cadeiras dispostas, uma para cima, outra para baixo. Vou colocar uns alunos sentados ou uns alunos meio virado e vou compor uma instalação com pessoas e com objetos que no final vai me dar uma composição estética, uma composição de arte, né? Então, ali
é que é dada a produção estética reflexiva, né? Então, e depois de feito esse trabalho, né? Vamos voltar lá para o exemplo da sala de aula, porque a gente fala aqui mesmo de professores, de educação, então vamos voltar lá para o exemplo da sala de aula. Quando o professor pediu para os alunos fazerem atividade, vocês vão ter que trazer, vão ter que falar para mim sobre a história da educação infantil, né? Vamos pensar assim até lá na pedagogia. Vão trazer a história da educação infantil e vão fazer em grupos e vão ter que trazer a produção estética reflexiva para essa atividade em grupo, que também vai ser um critério de avaliação. O que esses alunos vão ter que trazer? Vão ter que demonstrar, vão ter que falar sobre a educação infantil em determinadas épocas da história, de forma estética, trazendo essa reflexão estética, trazendo toda essa produção estética. E a partir disso, o que o grupo em geral, né, o que o coletivo em geral, junto com o professor, pode estar fazendo? Nesse momento, o professor pode estar indagando os alunos a estar fazendo uma reflexão sobre a obra. Os alunos estão lá explicando sobre a educação infantil de uma determinada época, de determinada fase da história, e o professor pode dizer, fiquem atentos que depois nós vamos fazer uma reflexão da obra. Mas os alunos podem dizer assim, como? Que obra? A obra é aquilo mesmo que a gente está ouvindo e assistindo a partir daquele grupo que está apresentando sobre a educação infantil em determinada época. Estão me fazendo entender, gente? Espero que sim. Então, ao terminar, quando o grupo terminar aquela atividade, o que ele pode fazer? O que o professor pode fazer? Agora nós vamos ver. O que eu vejo? Eu vejo um grupo de alunos que trabalharam assim, que fizeram assim, para apresentar essa fase da história, trouxeram um guarda-chuva todo enfeitado e fizeram dessa forma, daquela forma, daquela forma. Como eu percebo o plano de fundo? Qual foi o plano de fundo desse grupo? Como eu reconheço o local? Como eles usaram o local? Como eles usaram o espaço? Como eles pensaram o espaço para essa produção estética reflexiva? O que eles falaram foi dominante? Foi interessante? Aprendemos? Conseguimos captar o processo ensino-aprendizagem do que eles falaram? Outra pergunta, qual a importância do que foi trazido aqui? Qual a importância dessa produção estética reflexiva que o grupo trouxe a partir do que ele falou, né? Qual é a importância do local, né? Do espaço que eles utilizaram para apresentar a atividade, para apresentar o trabalho, né? E assim, nossa, podemos perguntar muitas e muitas outras coisas, fazendo com que o trabalho daquele grupo se torne um trabalho um trabalho realmente de produção estética reflexiva, porque a produção estética foi feita pelo aluno, pelos alunos, pelo grupo, né? A produção estética, e a reflexão daí pode ser feita a partir de todo o grupo, do coletivo desse grupo, né? Então, diante das respostas que os alunos vão dar a partir dessas perguntas que nós vamos fazer, diante dessa produção estética que a gente está vendo a partir desse grupo que apresentou, nós podemos perguntar em qual momento o grupo conseguiu trazer essa reflexão, essa produção estética para a gente. Em qual momento ele conseguiu fazer isso? Porque o grupo antes teve um momento de preparação, tá certo? O grupo teve um momento de preparação. Em que momento dessa preparação o grupo conseguiu conseguiu dar sentido para o espaço que eles trouxeram para o grande grupo, né? Para o coletivo? Em que análise,
nós podemos colocar os movimentos que nós vimos que aconteceram nesse espaço, nessa produção estética que a gente acabou de ver do grupo que se apresentou. Existiu comunicação total entre o grupo e o coletivo, ou foi mais uma comunicação interna, mais uma comunicação entre o grupo que estava ali na frente produzindo essa estética, produzindo esse movimento de apresentação? Houve dança, houve música, houve imagem, teve vídeo? Como é que foi tudo isso? Como que a gente percebeu tudo isso? Então notem, gente, que como a estética está em todo momento, em todos os lugares, em cada partícula de tempo e de movimento que possamos fazer dentro da nossa sala de aula, com o nosso coletivo, com o nosso dia a dia, seja com qual conteúdo for, seja seguindo o currículo que for, né? Como eu bem disse ontem na live do Instagram, a estética se dá em qualquer espaço, não só dentro da sala de aula. Mas agora nós estamos nos referindo, à produção estética reflexiva, estamos trazendo um exemplo da sala de aula. Por isso que estamos elucidando na sala de aula. Mas essa produção estética reflexiva pode acontecer em outro local. Né? Nós podemos estar observando obras de arte e vai acontecer essa produção estética reflexiva muito mais do que até dentro de uma sala de aula, com tudo isso que eu acabei de explicar para vocês. Pode acontecer numa lanchonete, pode acontecer no cinema, pode acontecer no encontro de amigos, pode acontecer de diversas formas. Se eu ficar aqui falando, eu vou me alongar demais e a gente não quer isso, que aqui é um local para a gente estar conversando mais sucintamente para trazer pontos mais locais, né? Mais diretos sobre a estética e toda essa conversação da estética, todo esse movimento da estética. Então, continuando a falar o que o Novoa fala sobre a perspectiva crítico-reflexiva do professor, ele pontua que o professor tem uma necessidade de investir na prática como um lugar de produção de saberes, mais ainda como compreensão da globalidade do sujeito. Então, Novoa fala aqui, ó, é um trabalho dele de 1995, que está na página 26, o que ele quer dizer? Que o professor precisa deixar um pouco de lado a produção de saberes. Porque não é só produzir saberes, porque isso gera informação, e uma informação que não é trocada não gera conhecimento. Então, o que ele desafia os professores a fazerem? Ele desafia os professores a formar um processo mais interativo e dinâmico entre o ser que está ali na frente do professor. Né? Eu tenho um ser humano ali na minha frente dentro da sala de aula. E o que eu vou fazer com esse ser humano? Né? Como que eu vou trabalhar com esse ser humano? Eu vou me permitir entender esse ser humano globalmente, integralmente, para poder refletir como esse ser humano pensa, como ele age, né? Quais são as atitudes desse ser humano, para daí eu poder conseguir, enquanto professor, alcançar esse aluno de forma que ele vai desenvolver as suas habilidades e vai alcançar o aprendizado que ele precisa, né? Seja o aprendizado de uma forma mais linear, que a maioria dos professores, né, que a gente sabe, trabalham de uma forma mais linear, seja dessa forma de produção estética reflexiva, seja produzindo a estética a todo momento dentro da sala de aula, refletindo essa estética que está sendo produzida, e produzindo de novo, e refletindo de novo, e produzindo de novo, né? Isso se torna um ciclo, né? Esse movimento é cíclico e deve acontecer dessa forma, né? Porque é normal até que o professor pare
para poder repensar a sua prática, para ver se está dando certo o que ele está fazendo, se os alunos estão aprendendo, se ele vai continuar daquela forma ou se ele vai mudar a sua praxis pedagógica, né? Então, é importante também, com a produção estética reflexiva, fazer essa parada para pensar essa produção. Se essa produção está sendo feita, está dando certo, não está dando certo, tem que mudar, como que vai ser mudado, né? Então, gente, hoje era isso, né? Peço para vocês já irem deixando seu like, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que vocês conheçam, com professores que querem entender um pouco mais da sensibilidade do dia a dia do trabalho de um professor dentro da sala de aula, que não é fácil, mas é gratificante, é maravilhoso, é apaixonante, né? Então, compartilhe com as pessoas, se inscrevam no meu canal, porque assim que tiver outra aula, vocês são notificados em primeira mão, tá? Então, e deixe o seu like para ajudar aí no nosso canal, para ele poder alcançar muitos professores. O compartilhamento vai fazer com que vocês me ajudem a alcançar todos os professores possíveis que a gente pode alcançar. Esse é meu intuito aqui, ajudar os professores a se sentirem melhores dentro do seu trabalho, a se sentirem menos estressados, entenderem melhor o desenvolvimento do seu aluno e trabalhar com uma sensibilidade a mais, uma sensibilidade além, né? E para terminar, então, essa conversa gostosa aqui do nosso canal, né, que é uma conversa maravilhosa, que eu adoro estar aqui com vocês, eu vou trazer os 6 medos básicos que o Napoleão Hill fala naquele livro dele, Quem Pensa Enriquece, que é o último recadinho que eu tenho desse livro e sobre o marketing de relacionamento. Depois eu vou estar trazendo outras coisas sobre marketing de relacionamento, desenvolvimento pessoal, sempre no final de cada vídeo. Então, quais são os 6 medos básicos que Hill fala que as pessoas têm? Medo da pobreza, medo da crítica, medo da doença, medo da perda do amor, medo da velhice e medo da morte, né? Então, fica a dica aí para vocês estarem pensando qual é o medo que vocês mais têm na vida. Medo de ficar pobre? Tem gente que perde o sono, se sente infeliz, porque tem medo que vai ficar pobre, acha que todo dia vai amanhecer e vai ser pobre de um jeito que não vai ter nada, né? Tem gente que tem medo da crítica, né? E quem tem medo da crítica, aí não consegue ter iniciativa, não consegue imaginar, não consegue viver o dia a dia normalmente como precisa ser vivido. Medo da doença. Quem tem medo da doença, isso já está atrelado, associado ao medo da velhice e da pobreza e da morte, né? Porque as pessoas acham, eu vou ficar velha, vou ficar doente e logo vou morrer, né? Então, assim, ó, a gente tem que tirar essas preocupações da cabeça da gente, né? Se ficar doente, vamos ver, vamos resolver. Como que a gente vai resolver isso? Se ficarmos doentes, né? Se ficarmos velhos, vamos tentar fazer na velhice aquilo que a gente não pôde fazer na juventude, né? Vamos dançar, vamos tocar um instrumento, vamos fazer uma pintura, vamos falar, vamos fazer live, vamos fazer curso, vamos dançar, né? Vamos cantar. O medo da perda do amor, né? As pessoas começam com muita neurose, com muito ciúme e não conseguem viver uma vida em paz. O medo da velhice, né? Eu já falei, e o medo da morte, né, está ligado também muito a mitos religiosos, depende o que a pessoa acredita, em que religião ela acredita, o que ela segue, para ela ter mais medo da morte, ou ela entender de uma forma mais normal o que é a morte, né? Então, cuidem, gente, não tenham medo, não tenham esses medos, esses 6 medos. Se vocês tiverem um desses medos, tiverem 2, 3 desses medos,
né? Reflitam para ver quais os medos que vocês têm. Se você tiver 1, 2, 3, se você tiver todos, não se desesperem. Procurem trabalhar esses medos. Ah, mas eu preciso de alguém para me ajudar. Então procurem alguém para ajudar vocês a cuidar desses medos, para que vocês não tenham mais esses medos, para que vocês possam dormir bem, acordar bem, viver em paz, viver com tranquilidade, entender que a nossa companhia faz bem pra gente também, que não precisamos de outra pessoa para ser feliz. Eu demorei quase 40 anos para entender isso, mas hoje em dia eu entendo. Então, assim, ó, vamos evoluir, vamos desenvolver o nosso lado pessoal de forma a poder ser cada dia um pouco mais feliz, né? Então, deixe o seu like, terminamos por aqui. Compartilhe, se inscreva e te espero na próxima aula.